Espetáculo 56. Céu. Referências na Bíblia. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista com especialização em eletrônica. Sou pesquisador ufológico, pesquisador bíblico e espiritualista. E hoje eu vou falar a respeito da palavra céu. E as referências que eu busquei na Bíblia a respeito de céu. Eu não vou conseguir apresentar aqui todas as referências da Bíblia no que diz respeito à palavra do céu, mas vou comentar aquelas que eu considerei importantes para fixar um entendimento. O céu é a morada do Senhor, ou seja, a morada do Senhor é no céu. Isso está em 2 Crônicas 6:21. E diz da seguinte maneira, eu vou apresentar aqui normalmente 2 Bíblias, porque são traduções que diferem ligeiramente. Na Bíblia 1 está escrito, e que escutarias o coração, e que teu servo te faz, e ouvirás as súplicas de teu servo e as do teu povo de Israel. Ouve, Senhor, da tua morada, que é o céu, todos os que nesse lugar orarem e ser propício. Aqui ele está falando sobre o templo de Jesus. Bom, na Bíblia 2, nós temos, digna-te atender às orações que teu servidor e teu povo Israel dirigem voltado para este lugar. Queiras escutar do lugar da tua habitação, lá no céu. Escutar e perdoar. O que significa? Aqui simplesmente está dizendo que a morada do Senhor é no céu. Nós temos uma outra passagem no céu. Acaso entendes a ordem do céu? Isso está escrito em Jó 38:33. E o que está escrito é, na Bíblia 1, acaso entendes a ordem do céu? E darás tu disto razão, estando na terra? Conheces as leis do céu e determinas suas funções sobre a terra? Nesse caso, então, se referia a que a ordem do céu, das estrelas, do dia, da noite, da lua ou dos astros, se o ser humano entenderia esta ordem. E se o ser humano dará disto razão, estando na terra. Bom, há uma outra passagem que diz, céu, nem o céu dos céus podem conter Deus. Isso está em 2 Crônicas 2:4-6. E em 2 Crônicas fala o seguinte, o templo que vou construir deve ser grande, pois o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem será capaz de lhe construir um templo? Na Bíblia 1, em vez de templo, diz uma casa digna. Visto que nem os céus e nem os supercéus, na Bíblia 1 diz o céu e o céu dos céus, são capazes de abraçá-lo. Na Bíblia 1 diz, não o podem conter. E quem sou eu para lhe construir uma casa? O que posso fazer é queimar incenso diante dele. Aqui simplesmente se diz que vai construir um templo ao Deus, que é maior do que todos os deuses. Esta frase também, Deus é maior que todos os deuses, nós vamos comentar numa outra live, num outro programa. Nós vamos continuar. E quem será capaz de construir uma casa digna, visto que nem os céus e os céus dos céus são capazes de abraçá-lo? Ou seja, não o podem conter? E quem sou eu para lhe construir uma casa? O que posso fazer é queimar incenso diante dele. Ele diz o seguinte, o interlocutor, que o máximo que ele pode fazer é queimar incenso diante do templo, porque o templo não pode conter a Deus, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Bom, nós temos ainda uma outra
Outra referência sobre o céu e sobre os céus dos céus, que está em Deuteronômio 10, 14, que diz o seguinte: eis que do Senhor, teu Deus, são os céus, e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. O que quer dizer isto? Que tudo pertence a Deus. Os nossos céus pertencem a Deus, e os céus dos céus também pertencem a Deus. Agora, quais são os céus dos céus? Será que aqui se refere ao nosso céu, que naquela época, há 2.000 anos atrás, ou há 4.000 anos atrás, se conheciam apenas o céu como aquele azul celeste quando se olhava para o céu? Então, esse poderia ser considerado o céu, onde então vivia Deus. E também os céus dos céus. Aqui, eu não consigo entender exatamente o significado do céu e dos céus. Nós podemos entender que existem outros céus além deste. E a terra e tudo que nela existe. Então, também diz que os céus dos céus, e a terra e tudo que nela existe pertencem a Deus. Aqui vale uma referência, né? Em algumas análises bíblicas, diz o seguinte, que há 3 tipos de céus, que são o céu... Um instante, por favor, eu estou procurando aqui esta referência. Fala o céu, que é a nossa atmosfera. Onde estão as nuvens? Então, esse é um tipo de céu. Um outro tipo de céu é o espaço onde estão contidas as estrelas. E o terceiro céu é um céu espiritual, que é a habitação de Deus e dos anjos. Deus não mora nas nuvens, ele mora no céu espiritual. Quem quer estar junto a Deus no céu para sempre, precisa convidar a Jesus para entrar na sua vida. Aqui já é uma referência para cativar as pessoas a seguir Jesus. Eu acho que Jesus deve ser seguido, mas não apenas entrar no céu quem segue Jesus, mas todos que seguem o que é correto. Eu não vou entrar em questão agora sobre o que é correto, mas apenas sobre o céu. Então, há uma referência ao céu espiritual também na Bíblia. Ou seja, na Bíblia, não, no entendimento de algumas pessoas. Bom, continuando. O céu e os céus dos céus, a casa de Deus foi construída não para Deus morar nela, pois nem o céu e nem os céus dos céus podem contê-lo. Como nós já vimos acima, né? Em outra citação, quanto menos na casa que Salomão edificou, porém foi feito para atender à oração dos seus servos. Aqui então vamos ler agora a citação da Bíblia número 1 e a citação na Bíblia número 2. Para não ter que ler as duas por inteiro, eu vou ler da Bíblia 1 e depois colocar onde há diferenças as citações da Bíblia 2. Então vamos nós. 2 Crônicas 6, de 18 a 21. Pois crível que habite Deus com os homens sobre a terra? Isto é uma pergunta que é feita. Se o céu e os céus dos céus não te podem conter, e na Bíblia 2 diz sobre esse trecho, eis que os céus e os supercéus não te podem abranger. Continuando a leitura da Bíblia 1, quanto menos esta casa que eu edifiquei, mas ela foi feita a fim de atenderes à oração do teu servo. Então, a casa de Deus no céu, o templo, foi feito somente para a fim de que Deus atenda a oração do servo e as suas súplicas e as orações do povo, através dos pontífices. Bem, e aqui diz ainda, Senhor meu Deus, é a fim de ouvires as rogativas que o teu servo faz na tua presença,
para de dia e de noite teres os teus olhos abertos sobre esta casa, sobre o lugar no qual tu prometestes que se invocaria o teu nome, e que escutarias a oração que o teu servo te faz, e ouvirias a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Ouve, Senhor, de tua morada, que é o céu, todos os rogos que neste lugar orarem. Todos os que neste lugar orarem, e ser propício. Na Bíblia 2, no termo ouve, Senhor, da tua morada, que é do céu, na Bíblia 2 está escrito, lá dos céus escuta e perdoar. Então, significa que o templo, e dentro do templo nós temos um lugar do Santo dos Santos, foi feito para as súplicas dos homens e que Deus ouviria aquelas súplicas. Aqui eu gostaria de fazer um comentário. O sumo pontífice, quando entrava no Santo dos Santos, usava uma vestimenta com muitos sininhos em volta da aba da roupa dele. Aqui fica uma pergunta minha. Será que esses sininhos eram para alertar, era uma campainha para alertar que Deus ouvisse aos homens, que os homens estavam entrando no templo, no local do Santo dos Santos, para então fazer as rogativas, para então conversarem com o Senhor? Porque, por outro motivo, poderia ser colocadas esses sininhos. Há quem diga, por exemplo, que esses sininhos foram feitos com um determinado objetivo, que era perceber se o sumo pontífice estava vivo quando entrasse no lugar dos santos, porque eles temiam que se alguma coisa desse errado, o sumo pontífice seria fulminantemente eliminado, morreria. Então, se eles não ouvissem mais os sininhos tocando, e um detalhe, além destes sininhos, eles amarravam na perna do sumo pontífice uma corda. E quando deixassem de ouvir os sininhos, significa que ele poderia estar morto. E como ninguém poderia entrar no local do Santo dos Santos, porque poderia morrer, então eles teriam como puxar o corpo morto do sumo pontífice. Bom, eu não achei referências a esta dedução na Bíblia, mas eu vi essa dedução em outros lugares. Mas fica ainda a minha pergunta aqui. Eu não sei se realmente esse era o objetivo, porque se somente o sumo pontífice poderia entrar no local do Santo dos Santos, ele não deveria temer nada, porque ele estava dentro do que lhe competia, dentro da sua competência. Agora, ainda vejo novamente, será que os sininhos na aba da vestimenta do sumo pontífice não seria algo para alertar que os homens queriam falar com Deus através da arca? Da arca não, desculpe, Sim, da arca da aliança. Bom, vamos dar continuidade. O Senhor fez os céus. Isso está escrito em Crônicas, em 1 Crônicas 16, 26. E diz o seguinte, porque todos os deuses das gentes são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Na Bíblia 2 diz, na verdade, todos os deuses dos povos não passam de nada. Entretanto, o Senhor fez o céu. Novamente aqui uma referência a céu, que eu entendo como o firmamento, como a nossa galáxia, como todas as estrelas brilhando no céu. Então, quando Deus fez os céus, aqui eu entendo que Deus fez o universo e fez os luzeiros, que são as estrelas, para iluminar a nossa noite. Bom, vamos dar continuidade. Em Esdras 6:9 diz, Deus do céu, da seguinte maneira, o que for necessário para os holocaustos ao Deus do céu, como novilhos, carneiros, cordeiros, trigo, sal, vinho, azeite,
tudo lhes deve ser fornecido a cada dia sem falta, conforme as determinações dos sacerdotes de Jerusalém. Mas olhe aqui, o que for necessário para os holocaustos do Deus do céu. Ao Deus do céu. Isso significa que o Deus israelense é o Deus dos céus, é o Deus do universo. Nesse caso, então, a referência poderia ser anotada como o Deus do universo. Bom, vamos continuar ainda. Em Esdras 5:11, diz, Deus do céu e da terra. E vamos ler então Esdras 5:11. E foi esta a resposta que nos deram. Somos servidores do Deus do céu e da terra. E reconstruímos o templo que já existiu antes por muitos anos, construído e acabado por um grande rei de Israel. Então, aqui, o termo que eu referencio é somos servidores do Deus do céu e da terra. Nesse caso, ele referencia que o Deus de Israel é o Deus da terra e também o Deus do céu, ou seja, mais uma referência ao Deus do universo. Bom, nós temos ainda Sanabalate, o Norita, Tobias, servo amonita, e Gósen árabe, souberam e zombaram de Neemias. E ele disse que o Deus do céu é quem ajudava a ele e aos judeus. Bom, vamos ler então agora Neemias 2, 19 e 20. Quando Sanabalate, o Ronita, e Tobias, o funcionário ou servo amonita, bem como Gósen, o árabe, o souberam, riam de nós e nos desprezavam, dizendo, quem é que estáis fazendo aqui? Que é que estáis fazendo aqui? Quereis revoltar-vos contra o rei? Eu lhes respondi, dizendo, o Deus do céu nos dará sucesso. Somos seus servidores, estamos decididos a reconstruir. Vós nada tendes a ver com isto. Não tendes direito e ninguém faz caso de vós em Jerusalém. Aqui se trata como a reconstrução do templo após o retorno do cativeiro, onde algumas pessoas não queriam que se reconstruísse o templo. Mas os israelitas disseram, eu lhe respondi, o Deus do céu nos dará sucesso na reconstrução do templo. Novamente, o Rei dos céus. Nós temos ainda, no mesmo trecho de Neemias 9:6, dizendo o seguinte, não agora se referenciando. Bom, eu vou ler todo o texto, é mais fácil. Tu só és Senhor, tu só fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Olha só aqui, os céus de céus e todo o exército de Deus que vive nos céus. Continuando a leitura, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles se contém, e tu darás vida a todas as coisas, e o exército do céu te adora. Aqui se referencia o exército do céu, o exército do Senhor, o exército de Deus. O que seria um exército de Deus no céu? O que nós podemos entender? Seria um exército que acompanha o Deus do universo, o Deus da nossa galáxia, o Deus de todas as galáxias? Bom, vamos ler agora o que está escrito no mesmo texto, na Bíblia 2. Tu, Senhor, és o único. Tu fizeste o céu e os céus dos céus e todo o seu exército, e a terra que não tu existe, etc. e tal, e no final diz, a ti adora o exército celeste. Bom,
Nós temos aqui, então, sobre um exército de Deus. Deus, então, tem um exército, e esse exército fica nos céus. Bom, vamos continuar aqui. Todos os que estão no céu sabem o que ocorre lá. Essa passagem eu achei bastante interessante, porque diz o seguinte, Enoque 3, de 1 a 3. Eu sei que Enoque não é um livro que atualmente faz parte do cânon bíblico, embora já tenha feito anteriormente parte do cânon bíblico. A partir de um certo momento, os religiosos resolveram transformá-lo em apócrifo, mas ele já fez parte da Bíblia. E diz o seguinte, em Enoque 3, de 1 a 3, todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Quem está nos céus? São os espíritos que já desencarnaram, os espíritos que estão aguardando para reencarnar, o exército do Senhor, o exército de Deus. Nós vamos dar continuidade. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam os seus caminhos. Quem são as luminárias celestes? São as estrelas. Continuando a leitura, que cada uma nasce e se põe regularmente. Ou seja, cada estrela nasce e se põe conforme o movimento da Terra de forma regular. Continuando a leitura, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Ou seja, todas as estrelas receberam um condicionamento. Aqui fala que que essas estrelas receberam esse condicionamento. A visão da Terra e entendem que o devem acontecer desde o princípio até o fim. Os luzeiros, as estrelas, entendem o que deve acontecer desde o princípio até o fim. Continuando a leitura, eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Dentro desse trecho de Enoque 3, de 1 a 3, o que é importante é todos os que estão nos céus sabem o que ocorre lá. Bom, aqui eu completo o que eu havia já colecionado para apresentar hoje. Eu vou apresentar agora umas outras citações que eu pesquisei na internet. Mas essa pesquisa que é feita na internet se referencia sempre à Bíblia, ou seja, referencia da mesma forma em que eu fiz a minha pesquisa, olhando a palavra céu, que está escrita na Bíblia, na coleção que eu fiz, uma outra pessoa fez uma outra coleção. E eu vou ler, então, esta coleção desta pessoa. Então, vamos lá. Em Filipenses 3, de 20 a 21, disse, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olhem só, a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Bom, continuando a leitura. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, no caso Jesus Cristo, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós então seremos transformados como o corpo glorioso de Deus, que está nos céus. Bom, vamos continuar. Em Mateus 6, de 20 a 21, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem não furtam,
pois onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Aqui o ensinamento que eu imagino, que eu analisei que estaria sendo feito, é que nós devemos acumular tesouros no céu, ajudando outras pessoas, fazendo o que é certo, e assim por diante. E lá, esses tesouros, a traça e a ferrugem não destrói. Porém, os tesouros que nós colocamos aqui na terra, dinheiro, joias, etc., os ladrões podem arrombar. Bom, vamos continuar. Em Isaías 66:1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Jesus pergunta. Perguntando novamente, o meu lugar, é esse o meu lugar de descanso? Então Deus disse, o Senhor disse, o meu trono é no céu e a terra é o estrado dos meus pés. Bom, vamos dar continuidade. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos dos céus, não podem conter, muito menos esse templo que construí. Salomão construiu o templo. Isso está escrito em 1 Reis 8:27. Bom, nós temos em 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Isso está dizendo que nós temos um edifício, nós temos uma casa preparada para nós nos céus. Bom, em Salmos 73, de 25 a 26, nós temos o seguinte: o que tenho nos céus, senão a ti? E ele diz: o que eu tenho nos céus é somente a Deus. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha esperança para sempre. Novamente aqui referencia que a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor, senão a ti, Deus. Outra coisa aqui, em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, eu vou ler apenas um trecho de tudo isto, para não ficar muito extenso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi em corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então ele disse que conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Será esse terceiro céu? Nós temos o nosso céu que fica em volta da Terra, temos o céu dos céus, que é a nossa galáxia. Será que esse terceiro céu, então, é o que algumas pessoas referenciam como céu espiritual? E aqui diz o seguinte: se esta pessoa foi arrebatada em corpo físico ou fora do seu corpo, o que significa fora do seu corpo? Significa em desdobramento. Significa que o espírito foi levado, mas não o corpo. E que ele ouviu lá coisas que não são dizíveis, ou ele fala, conforme ele fala no texto, coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, ele viu o terceiro céu, ele viu uma morada, não sei exatamente o que ele viu, mas uma coisa ele disse: ao homem não é permitido falar. Ainda em Salmos 11:4 nós temos o seguinte termo: o Senhor está no seu santo templo, e o Senhor tem o seu trono nos céus. Olha só, mais uma vez, o trono de Deus está nos céus.
E os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Lá, no trono do Senhor, nos céus, ele observa os homens e examina os filhos dos homens. Continuando, Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Vamos lá continuar mais um pouquinho. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Novamente aqui diz que a glória de Deus é declarada pelos céus, ou nos céus. E o firmamento, as estrelas, no caso, proclamam a obra das suas mãos. Bom, eu li aqui alguns trechos da Bíblia que versam sobre a palavra céu. Eu só quis fazer isto para referenciar o que é dito da seguinte maneira: os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu. Como nós vimos no programa anterior, inferno significa cova, sepulcro, lixão. E os céus, o que significam? Será que os céus são um mundo espiritual? É o mundo dos espíritos quando desencarnam? E que nós, no nosso corpo, que é um robozinho biológico, somos animados por esses espíritos, e esses espíritos voltam para o céu? E dependendo das obras que esse espírito fez enquanto estava encarnado, naquele momento, então ele vai receber o galardão do prêmio do céu, se ele foi bom, e vai receber o galardão do inferno, caso não tenha sido bom. Isto eu fiz para que todos avaliem, para que todos pensem no significado do céu. Nós vimos aqui em vários trechos bíblicos que os céus se referenciam às estrelas, à nossa galáxia, ao universo. E Deus está nos céus e de lá nos observa. E Deus nos céus tem um grande exército, com milhares de elementos neste exército. Para que Deus precisaria de um exército? Para se proteger? Para nos proteger? Aqui fica essa pergunta. Bom, mais uma vez, eu sempre digo, não acreditem em mim. Pesquisem, busquem a verdade. Ela está em vários lugares. Ela está em escritos bíblicos, ela está em apócrifos, ela está na mão de muitos sábios. E na mão dos avatares que vieram dar um norte ao nosso planeta, como Melquisedeque, como Jesus e tantos outros. Eu peço que assinalem lá aquele breguetinho do gostei e o sininho para se inscreverem, para que as nossas mensagens atinjam o maior número de pessoas. Deus abençoe a todos. Namastê. Apoie nosso projeto doando R$ 5 ou mais.